Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estiver assistindo o vídeo. Agora é a segunda questão do simulado. Eu estou preparando um vídeo com a resposta, com o gabarito, para cada questão do simulado que a gente fez na última aula. Lembrando que as respostas não precisam ser idênticas às que eu fiz, elas precisam funcionar de acordo com, e precisam estar coerentes de acordo com o enunciado e o diagrama que eu apresento em cada questão. Nessa segunda questão, o enunciado diz: a loja Citron está renovando seu sistema de automação de vendas e precisa de novas funcionalidades para gerenciar as vendas dos instrumentos musicais. Para isso, contratará uma pessoa com base na apresentação do diagrama de classes e código Python para o desenho abaixo. E o desenho é esse aqui. Tem a classe violão, que era de instrumento, e a classe guitarra. Aqui eu escrevi errado na hora de fazer o diagrama, era para ser só guitarra, eu esqueci aqui de tirar o classe, não percebi. Erros às vezes acontecem, não porque a gente não sabe fazer, mas porque acaba não prestando atenção na maneira como está fazendo. Então aqui tem a classe guitarra, que era de instrumento. Na hora da prova, se eu cometi o erro é meu, não é de vocês. Me chama se tiver alguma dúvida se está certo ou se está errado. Nesse caso aqui está bem errado. Mas quem não é... No caso de instrumento musical, é muito fácil, as pessoas conhecem os instrumentos, sabem que guitarra clássica provavelmente não existe. Mas na dúvida, quem não é da área, se o problema está tratando e achar que o nome está bem esquisito, me chama ou faz exatamente como está escrito. Se o erro é meu, não é de vocês. Então, na dúvida, me chama, pergunta se está certo ou se está errado o enunciado. Se estiver certo, fala que está certo. Se estiver errado, eu vou apontar o erro e fica a critério de quem estiver dando a resposta na prova manter o nome que eu coloquei ou colocar o nome certo. Se for algo que necessite de uma alteração para o programa Python funcionar, aí eu vou dar um aviso e pedir para todo mundo alterar. Eventualmente eu vou estar escrevendo 4. Então aqui tem a classe instrumento, a classe violão e a classe guitarra, que a gente, lembrando aqui o plano geral do simulado, os diagramas de classe devem ser desenhados no Lucidcharts, e o código Python pode ser feito em qualquer um desses aplicativos. Eu estou utilizando o Programmist. Vamos lá para a questão 2 novamente. Depois que fez o diagrama, salva com o nome segunda questão. Depois que fez o código das 3 classes num único arquivo, salva com o nome segunda questão.py. A primeira questão já está feita, vou fechar aqui. A primeira questão, o código da primeira questão também está feito, já posso apagar aqui. Venho aqui para o Lucidcharts, a primeira questão aparece aqui para mim. Posso fechar esse negocinho aqui. Eu criei uma conta para mim, não estou usando a conta que eu uso na sala de aulas. Como é que... na hora que criei a conta eu acabei não gravando aqui, acho que na primeira questão ficou. Mas eu não vou criar uma conta nova para cada questão, para cada resposta. Quando vocês criam a conta e fazem o primeiro desenho, o Lucidcharts ele faz a perguntinha: qual é o seu perfil de usuário? Coloca que você é estudante. Na maioria das vezes ele acaba fazendo essa pergunta 2 vezes, faz a pergunta de um jeito, depois repete a pergunta de outro jeito. Então na primeira você marca que é estudante, na segunda você marca que é aluno de ensino médio ou que é aluno de curso superior. E passa direto aí. Então vamos criar aqui um novo desenho, clicando no botãozinho azul novo, Lucidchart, documento em branco. Ele vai inicializar aqui a interface para a gente. Pronto, está inicializado aqui. Aparece alguns avisozinhos, ó, esse aqui pode clicar em não mostrar novamente, e eu não quero fazer nada disso. Aqui em cima às vezes aparece um aviso laranja que apareceu, é só clicar no X. Embaixo de vez em quando, eu tenho um bloqueador de propaganda, provavelmente coisas de propaganda podem aparecer para quem não tem bloqueador de propaganda. Clica no X aqui de fotograma que a gente não vai utilizar, clica no X de forma que a gente não vai utilizar também.
pesquisa, digita UML, clica aqui no primeiro item UML, certo? Aqui embaixo apareceu aqui os diagramas UML. A gente vai utilizar o diagrama de classes que está aqui em cima. O que a gente vai utilizar especificamente é o primeiro quadradinho, que aparece o nome da classe, a lista de atributos e a lista de métodos, que aqui no list de chat ele chama de operações. Clica com o mouse, segura o dedo e joga aqui em cima. São 3 classes: instrumento, violão e guitarra. Então aqui a primeira é o instrumento, do lado esquerdo o violão e do lado direito a guitarra. Para colocar o nome da classe, dá 2 cliques da palavra classe, aqui fica em cima, é instrumento, aqui fica do lado direito, é a guitarra, aqui fica do lado esquerdo, é o violão. 2 cliques na classe, violão. Não pode colocar acento, sem cedilha, e a classe guitarra. Lembrando que o correto é guitarra, não é guitarra classe. Olhando aqui quais são os atributos do instrumento: nome, data de fabricação e fabricante. O primeiro vídeo já está publicado no YouTube e já está publicado o link também aqui no Ava. Aqui o instrumento. Quais são os atributos? Nome, data de fabricação e fabricante. 2 cliques na lista de atributos, apaga tudo. Nome, eu estou colocando desse jeito aqui. Já eu vou explicar para não esquecer quais são os atributos. 0/0/0 e fabricante. Vamos ver se eu acertei. Acertou. Agora deixa eu explicar por que eu estou colocando desse jeito aqui. Eu estou escrevendo uma string com X aqui. Anteriormente eu colocava desse jeito assim e confundia escrevendo 4 aspas simples. No Python 4 aspas simples já dá errado. Então estou colocando um X aqui no meio para indicar que são 2 aspas duplas. Aqui, data do fabricante, zerada, essa data não existe naturalmente, mas aqui eu estou escrevendo desse jeito só para representar uma data fictícia, uma data de inicialização. Fabricante também é uma stringzinha ali. Quem já tem mais hábito, quem já tem mais experiência, um pouco mais de estudo no Python, pode fazer assim, pode fazer assim, pode fazer assim. Na dúvida, faz exatamente como eu fiz, que vai dar certo desse jeito aqui. O instrumento tem os métodos tocar e silenciar. Tocar e silenciar. Aqui o parênteses, pode deixar os 2 parênteses juntinhos, pode colocar um espaço aqui no meio, pode escrever a palavra self, não tem problema. Não precisa fazer exatamente igual ao que eu fiz, mas precisa fazer do jeito certo. Quando colocar no Python e executar, não pode ter nenhum tipo de erro. O violão tem só quantidade de cordas. Quantidade de cordas. Não tem método nenhum. Quem tem o hábito de escrever com tudo minúsculo, pode fazer tudo minúsculo. Quem tem o hábito de escrever sem usar excitação, pode escrever também sem usar. Opa, troquei errado. Agora a guitarra. Volume, ligar. Ligar e desligar. Uma coisa importante, esse valorzinho que eu estou colocando aqui, no Python, no final das contas, ele te dá muita liberdade para você trocar o tipo da variável, trocar o valor que você está atribuindo.
o valor 0 é de número inteiro, 1 também é inteiro, mas 1.5 já é ponto flutuante. No Python ele vai aceitar. Essa parte numérica, o que eu coloco aqui é mais para indicação. Quem colocar o tipo de maneira descritiva, desse jeito aqui, aí vai ter que seguir exatamente o que eu estou colocando lá. Se eu coloquei o número 0, que é o número inteiro, então o tipo tem que ser número inteiro. Se eu coloquei 0 sozinho e colocar isso aqui, já começa a ficar meio esquisito. A pessoa começa a mostrar que não está entendendo exatamente o significado das coisas. Volto a dizer, na dúvida, coloque exatamente o que eu fiz. Uma coisa é o Python permitir que você faça diferente do que eu falei. Outra coisa é você começar fazendo diferente do que eu falei. E não pode fazer isso. Então aqui eu tenho a classe violão, a classe instrumento e a classe guitarra. Para fazer a setinha indicando herança, é só vir com o cursor aqui em cima da bolinha, que aparece aqui em cima, que aparece em cima da classe, da caixinha da classe. Quando vira uma cruzinha e a bolinha fica vermelhinha, clica, segura o dedo e puxa até aqui a classe instrumento. Vai aparecer uma bolinha ali também, solta o mouse e tem a setinha ali. O importante é você trocar essa setinha. Vai aparecer aí, para quem tiver com a tela cheia, vai aparecer essa figurinha aqui, esse ícone indicando a setinha pretinha. Quem não tiver com a tela cheia ou quem tiver um monitor com a resolução um pouquinho mais baixa, clica aqui nesses 3 pontinhos do mais e troca a setinha por essa daqui, esse branquinho maiorzinho. Não é a pequenininha branquinha, é a branquinha maiorzinha. Trocou por ela, essa aqui é a setinha que indica herança. Faz o mesmo para a guitarra, puxa aqui para cima, não precisa se preocupar em acertar a linha, automaticamente ela se acerta. Troca a setinha para utilizar essa daqui, a branquinha grandinha, e pronto, terminou de desenhar. Agora é só dar o nome. Segunda questão, vem aqui em arquivo, exportar, PNG, ele mostra aqui a figurinha, clicar no botão baixar, ele vai gerar o arquivo e vai aparecer bem aqui no cantinho pra gente. Pronto, está aqui, segunda questão. Ele baixou aqui a segunda questão. Depois que fez o diagrama, é só ir no editor, no meu aqui é o Programmist, e criar as classes instrumento, violão e guitarra. Começando pela principal, pela primeira, que é instrumento. Guitarra e violão herdam de instrumento, então instrumento é a primeira. Instrumento. Instrumento tem nome e data de fabricante. Data de fabricação, não é data de fabricante, é data de fabricacão. Deixa eu ver se no diagrama eu fiz certinho. No diagrama eu fiz certinho. Aqui eu precisei corrigir, então vamos baixar novamente. Deixa eu apagar aqui esse daqui e baixar novamente aqui para ficar certinho. Pronto, gerou o arquivo e vai baixar de novo aqui a segunda questão. Baixou de novo a segunda questão, dessa vez está correta. Então, já esqueci. Nome, data de fabricação e fabricante. Nome com xizinho, data de fabricação 0/0/0 e fabricante. Só para mostrar, poderia fazer desse jeito aqui sem problema nenhum. Primeiro método, tocar, silenciar depois. Silenciar, só para ver se eu escrevi correto. Tocar, tocar. E eu esqueci de colocar a tomada aqui do notebook. Deixa eu só terminar de gravar isso aqui. Eu coloco a tomada do notebook, que já deu um aviso aqui para mim.
Mas eu estou definindo o método tocar e esse faz aqui é um comando literalmente para passar direto e não dar erro nenhum. Silenciar é o segundo método. Pronto. Na hora que eu executar, não deu erro nenhum, inclusive utilizando dessa maneira aqui para indicar que o tipo utilizado no fabricante, no atributo fabricante, é string. Poderia fazer isso aqui e também executar e não dá erro nenhum. Se eu fizer isso aqui, nota que aqui igual str, também não deu erro nenhum. Mas se eu deixar em branco, sem indicar nada ali, aí já começa a aparecer uma mensagem de erro. Qualquer erro que tiver aqui, ele vai indicar para mim. Seja aqui no Programista, no Visual Studio ou em qualquer outro compilador Python. Então deixa assim, que é do jeito que estava escrito antes. E tira esse erro da tela. Agora eu vou criar a classe violão. Violão herda de instrumento. Só para lembrar um macete que vocês utilizarão. Instrumento está aqui em cima, violão está aqui embaixo. Violão aponta a setinha para o instrumento. A setinha vira o parênteses aqui no código Python. No diagrama, violão herda de instrumento. No código Python, violão herda de instrumento utilizando o parênteses. O único atributo que tem é a quantidade de cordas, que é igual a 0, não tem método nenhum. Vou verificar aqui se tem algum erro. Passou direto, não tem erro nenhum. Clico aqui para continuar escrevendo. Agora a classe guitarra, que também herda de instrumento. Guitarra tem... Opa, escrevi errado aqui. Não é volume, é volume. Vou apagar de novo a segunda questão. E vou baixar de novo a segunda questão. Erro de digitação perde ponto. Se eu compilar der tudo certo, eu testar der tudo certo, e o erro de digitação propagar e a pessoa faz errado, mas dá certo, com o erro de digitação, aí não vai estar errado, né? Mas se fizer algo errado e esse erro depois ocasionar um segundo erro, não, terceiro erro, quarto erro, e na hora de compilar dar erro, aí vai perder ponto. Se eu compilar der certo, executar der erro, aí vai perder ponto também. Mas se eu compilar não der erro, executar não der erro, qualquer erro de digitação, se digitou diferente, ou teve essa digitação diferente do programa todo, não tem problema nenhum. Então aqui, corrigir, baixei de novo, deixa eu verificar se eu baixei de novo, data de fabricação, volume, quantas cordas, ligar, desligar, tocar, silenciar, tudo certinho. Continuando aqui então no código, lembrar aqui qual era, volume igual a 0, ligar e desligar. Então o atributo de guitarra é o volume, que é igual a 0, os métodos ligar, pass, para não fazer nada e passar direto, e desligar, passando direto também, sem fazer nada. Compilo aqui para verificar, nenhuma mensagem de erro, terminei de fazer a segunda questão. Diagrama da segunda questão, agora sim está correto, código da segunda questão, todinho correto. No caso do diagrama, já exportei, quem estiver fazendo no Programista, vai selecionar o código, Ctrl C, vai no editor de texto que achar mais interessante, deixa eu só selecionar aqui a linguagem Python, vai ficar coloridinho, pronto. Está aqui o código da segunda questão, vou salvar, segunda questão.py, salvei, e está aqui para mim, diagrama da segunda questão e código da segunda questão.
Esse então foi o gabarito da segunda questão do simulado, que agora eu vou parar de gravar para publicar o vídeo no YouTube. Falou!